Muito bem, para começar nosso papo, né? Bitcoin é uma verdadeira água de salsicha, por enquanto. Provavelmente vai fazer um movimento explosivo hoje. Tomar decisão agora, a partir desse triângulo simétrico que ele está se formando. Ele vai tomar uma decisão de preço mediante a essa formação aqui desse triângulo simétrico que vocês estão vendo no gráfico de 1 hora. Muito cuidado com esse tipo de padrão, que ele é um padrão que geralmente pega os dois lados. O mercado ele pega e liquida os dois lados, as duas pontas têm muitas ordens de compra em corretoras de futuros e derivativos alavancados e também muitas ordens de venda acima do triângulo simétrico, tá? Ultimamente o preço do Bitcoin vem fazendo muito desse tipo de armadilha. Eu vou mostrar depois para vocês outros exemplos aí de triângulo simétrico que aconteceu esse tipo de armadilha. Só que essa aqui tá grandona mesmo, tá? Esse triângulo simétrico aqui, ele tá gigante, ele tá grandão mesmo. Então, provavelmente um movimento explosivo vai vir agora nas próximas horas, tá? Então, ele pode vir pegar os dois lados, antes de ele continuar o movimento, ou a lateralidade, beleza? Ele pode evoluir para uma lateralidade, mas ele pode pegar e liquidar a galera que está aqui em cima, perto dos 20 mil, e a galera que está aqui embaixo, nos 18.500. Então, muito cuidado nessa hora. Não opere alavancado, de preferência, porque a chance de você ser liquidado com esse movimento que vai acontecer hoje, provavelmente é muito alta, tá? A última vez, acho que na última semana, a gente viu também acontecer esse tipo de movimento muito doido. A gente vê esse tipo de situação acontecer com bastante frequência no mercado. Aqui nesse exemplo, a gente viu numa quinta-feira de manhã, ele saiu desse triângulo simétrico aqui, ó. Ele saiu para cima, liquidou a galera da parte de cima, né? Simplesmente veio só para liquidar a galera. Podem ver que Por que ele faz isso, né? Porque muita gente entra na operação apostando em queda, acredita que isso aqui é um topo, porque ele vê essa barra de reversão aqui, coloca um monte de ordem de venda e aí a liquidação, né, fica em cima aqui. Então o pessoal acaba colocando muito acima do logo pouco valor acima dessa barra de reversão. E aí o mercado só vem ali, pega essa galera, esse líquido da galera, e aí vai e movimenta o preço projetado para o outro lado. Então, toda vez que ele sai de uma acumulação, o Bitcoin ele é muito conhecido como assassino de trader, né? Porque assassino de malandro também. Porque ele liquida dos dois lados antes de continuar o movimento. Esse é um comportamento natural do mercado de criptomoedas, tá? Por isso que muita gente se descabela operando day trade com Bitcoin. Mesma coisa aqui, ó, pessoal. Então ele está fazendo topos mais baixos, fundos mais altos. Isso está fazendo uma funilação de preço, né? É a famosa consolidação. O volume é descendente, o volume vai caindo, né? E ele antecipa então um movimento explosivo. Eu espero que esse movimento explosivo aconteça ainda hoje ou ainda esta semana, pelo menos, para sair essa sensação de coisinha morna, né? Água de salsicha, coisa sem graça, essa oscilação de preço do Bitcoin. E aí, o que acontece? Quando o Bitcoin ele fica consolidando desta forma, né? Inclusive, na minha opinião, ele ainda pode sair, fazer essa armadilha e continuar consolidando, beleza? Ele ainda pode andar em lateralidade, uma coisa bem comum de acontecer no Bitcoin, e pegar outras armadilhas, né? Que é abrindo um momento complicado para operar, por exemplo, porque a todo momento ele vai fazendo fundos e topos, né? Então ele vai dificultando o tipo de análise. Ao mesmo tempo que isso acontece, algumas altcoins podem subir e utilizar dessa acumulação do Bitcoin, essa água de salsicha do Bitcoin, para ter a sua alta, né? Por exemplo, hoje a Monero vem subindo de forma interessante, né? Subiu 5% hoje. Nossa criptomoeda, uma das criptomoedas mais antigas do mercado, que tem camada de ser anônima, né? Então, as transações com a Monero, elas são irrastreáveis, né? Tem essa condição. Outras aqui, vamos ver se aparece, ó, a Aves também, que é uma das altcoins em 2021, que eu acredito que vão se valorizar bem forte, tá? A Waves continua tendo o seu market cap sendo expandido, quase se aproximando de $1 bilhão de market cap, um dos protocolos mais utilizados na Ásia.
certo? Deixa eu ver o que mais teve aqui. Eu sei que algumas altcoins aqui estão subindo, tá? E justamente se o mercado ficar consolidando e continuar consolidando, né, ele vai fazer esse tipo de alta. A Blockstack, ela está subindo ainda. A Blockstack está com estrutura de alta, continua seu movimento de alta, subindo lentamente, gradualmente, beleza? Então, se você pegar o gráfico diário aqui, ele está fazendo estrutura de alta. Possivelmente é um ativo que vai continuar se valorizando, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A Band Protocol subiu agora 2%, também está em alta. A Band Protocol ela é parecida com a Link, tá? Ela também funciona através de sistemas de oráculos descentralizados, que são responsáveis por pegar informação do mundo externo e jogar dentro da blockchain. Vários protocolos utilizam esse tipo de informação da Chainlink para funcionar, incluindo, então, os projetos que trabalham com sintéticos. E falando em sintéticos, na minha opinião, a Synthetix, a SNX, para as altcoins de 2021, ela, na minha opinião, é uma das mais interessantes, uma das mais relevantes, um dos projetos mais importantes do mercado de criptomoedas, na minha opinião. Por ser o mais antigo e por ter a maior quantidade de volume financeiro até então dos protocolos de DeFi que utilizam sintéticos, na minha opinião, esse é o que mais vai crescer no próximo ano. Tá? E quando ele consolida, quando o BTC consolida, pode ver que a estrutura da Synthetix, da SNX, continua sendo uma estrutura de alta. Esse tipo de estrutura de alta eu vi em um projeto já, que já subiu violentamente nos últimos anos, que foi a própria Chainlink, tá? Então, a própria Synthetix, a SNX, o protocolo, ele utiliza a Link, né, em parceria com a Link, para coletar informações do mundo real para incorporar no mundo digital, na blockchain, e produzir tokens sintéticos pareados em alguns ativos externos. Como, por exemplo, agora, por enquanto, eles têm índices de algumas bolsas, beleza? Se eu não me engano, tem um índice da bolsa japonesa aqui dentro do Synthetix, mas no futuro próximo será muito possível a gente comprar ações de empresas norte-americanas utilizando sintéticos deste protocolo DeFi. Ou seja, existe uma grande possibilidade da SNX no futuro próximo ser um dos projetos que vai vai crescer fortemente o seu market cap. Na minha opinião, a Synthetix tem tudo para fazer 10 vezes, tá? Em 2021. Chegar a talvez $50 por unidade. Esse é um dos protocolos que eu estou bastante olho, que eu estou comprando e guardando ao longo do tempo, acumulando ele, né? E ele também tem um sistema de stake muito interessante, onde ele prende o stake durante um ano e você simplesmente produz novos sintéticos, novos SNX, novos tokens SNX, simplesmente por emprestar os seus tokens travados para a rede, prover liquidez para o mercado, agir como um criador de mercado, ou market maker, que a gente chama, que a gente presta as moedas e a gente ganha taxas e incentivos por emprestar essas moedas para o mercado, né? Então, os mercados sintéticos, eles necessitam de market makers para funcionar. Então, quanto mais market makers, quanto mais pessoas compram SNX e deixam travados no protocolo, mais tende o preço dela a se valorizar e se manter, isso é muito importante, e por isso que no gráfico dela a gente enxerga muito essa questão dele ter esse tipo de estrutura de alta, né? Ou seja, ela sobe, ela retorna, ela faz uma grande correção de 60%, 50%, muito parecido com o Bitcoin, né? E esse tipo de estrutura de alta, que é o que eu gosto de ver em tokens que eu pretendo comprar de longo prazo, porque são tokens o quê? Que eles crescem de uma forma saudável, sustentável, e também o interesse do mercado continua sempre ativo nele, né? Podem ver que desde 2018 ele continua subindo, né? Ao contrário de outras altcoins que não têm fundamentos relevantes, ele cria realmente uma estrutura de alta de longo prazo. E essa estrutura de alta de longo prazo se repete muito, né? Muito parecido com o Bitcoin. E isso mostra que esse projeto aqui, dos projetos que estão lá com market cap abaixo ainda de 1 bilhão, na minha opinião, ele é um dos mais interessantes, tá?
Outro protocolo, pessoal, que eu acredito que vai subir muito forte para 2020, quando o Bitcoin começar a lateralizar, vocês podem ver a própria Aave, tá? Eu brinco que é a nossa Ave Maria aqui, a Aave. Então, a Aave, outro protocolo que tem essa estrutura que eu comentei com vocês, que, na minha opinião, é uma estrutura sustentável para o preço continuar subindo. Vocês podem ver que, apesar do protocolo existir aí já há um tempo, você pode ver que ele segue seguindo com altas contínuas, incentivos financeiros continuam entrando nesse protocolo. Na minha opinião, é um dos protocolos que vai explodir de preço também. Já chegou no market cap de 1 bilhão, mas ele fatalmente pode bater 5 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões, como aconteceu com algumas altcoins na última altcoin season, que foi lá em 2017, né? Final de 2017, tá? Então, tem todos esses protocolos, a própria Waves também, que também está subindo violentamente hoje, também está fazendo estrutura de alta, apontando para cima já há bastante tempo, praticamente desde agosto vem subindo. Então, é um protocolo muito interessante, é um projeto extremamente interessante, tá? Tem sua própria blockchain, também tem sistemas de protocolos DeFi aqui, também utiliza finanças descentralizadas, smart contracts e assim por diante. Então, a Waves é muito interessante, tá? Projeto bem legal para o próximo ano também, ela continuar subindo. Outro protocolo aí que eu acho muito legal, pessoal, Altcoins 2021, deixa eu ver aqui, a iEarn Finance, é o protocolo que vem também se crescendo exponencialmente. Para quem não entende desse protocolo, ele não é scam, pelo contrário, ele torna qualquer dinheiro digital em um dinheiro inteligente, onde esse próprio dinheiro, quando você transforma ele em Y, qualquer coisa, ele busca incentivos de liquidez automaticamente em protocolos. Então, ele vai procurar os melhores incentivos de investimento para você rentabilizar a sua grana. Quando você deixa ele travado aqui nos vaults, né? Você conecta a sua carteira nele e você consegue simplesmente ganhar dinheiro travando aí nesse protocolo que utiliza contratos inteligentes para fazer a interação de procurar por melhores incentivos de liquidez de forma automatizada. Então, é um excelente projeto. Muita gente fala mal da YFI, mas é porque é um projeto que é aquela história, né? Quando ninguém sabe, ninguém conhece o projeto, todo mundo fala mal, né? Então, é scam até que se prove o contrário, né? Só que a YFI já, apesar de ela ter poucos meses de vida, ela é um protocolo extremamente interessante, tá? Outro protocolo que eu achei muito foda, que é de derivativos de criptomoedas, que você pode alavancar sem ter risco de liquidação, que é a SignLab, hoje está caindo com 3,74%, mas está fazendo estrutura de alta. É um projeto recente, um projeto bem novo, beleza? Também está fazendo essa estrutura de alta, olha só como ele está bem no início, né? Ele está na rank 558, só tem 10 milhões de market cap, ou seja, um projeto extremamente pequeno. Só que se ele tem o potencial de subir não 10 vezes, mas ele tem o potencial de subir 100 vezes. Se entrar 1 bilhão de market cap nela ao longo do tempo, isso pode acontecer, esse protocolo aqui pode fazer 100 vezes, tá? 100 vezes a valorização, então é um dos projetos aí que eu estou comprando, estocando para o próximo ano de alta, com um valor muito pequeno. Então, por exemplo, coloco 100 reais nesse protocolo aqui, beleza? Porque se um dia ele valer 100 vezes isso, ele vai valer 10 mil reais, tá? Então, com 100 reais já dá para brincar com esse tipo de protocolo aqui, sem você ficar tão exposto. Até porque se ele não subir, né, e você investir muito dinheiro nele, ele vai virar pó. Deixa eu ver um outro protocolo aqui que eu já farmei, que eu acho muito interessante o projeto, é a Lua Swap. Então, a Lua Token, né, ela teve uma valorização de 3%, ela continua se desvalorizando, ela vai continuar caindo, seu ranking está em 3.058, volume nas últimas 4 horas apenas 8 mil dólares, beleza? Pouco interesse ainda por enquanto pelo projeto, muita gente tem ainda pouco interesse, porém, ela paga excelentes incentivos e ela também vai se transformar aí numa própria
numa própria Uniswap da vida, e é um projeto que é bem sério, tá? Então esse projeto aqui ele faz parte da TomoChain. A TomoChain já é um protocolo de contrato inteligente extremamente interessante, ele faz parte então do TomoChain aqui, que vem subindo legal também ao longo dos anos. Também tem estrutura de alta, beleza? Ele só, ó, tá fazendo estrutura de alta, fazendo acumulação agora para isso continuar subindo em um dado momento, né? Então a gente pode simplesmente fazer, emprestando, agindo como market maker desse protocolo, que ele planeja ser maior aí daqui a um ano somente, né? Então ele está bem no início. Esse aqui é o início do projeto. Então, esse é um protocolo que eu farmei. Eu tenho algumas duas tokens aí ainda que eu vou manter em hold até eu finalizar esse farm, né? Barra mineração dela, tá? Então, olha só, protocolo interessante também, na minha opinião, que pode vir a crescer aí no futuro próximo. Só que agora eu mostrei para vocês as mais arriscadas de todas, né? A própria SAI já é bem arriscada, essa Lua Swap é muito mais arriscada ainda, tá? Ela é 1 milhão de vezes mais arriscada, mas também, ao mesmo tempo, ela tem um potencial de crescimento maior. E aí, o que acontece? Quando é menos risco, o aporte financeiro eu faço maior. Então, por exemplo, o menor risco qual é? Bitcoin e Ethereum, ponto. Entre Bitcoin e Ethereum, eu coloco aportes financeiros maiores. Nesse tipo de projeto que ele pode fazer 100 vezes, pode fazer 1000 vezes, ele pode ter uma valorização absurda, aí eu boto 100 reais, 200 reais no máximo, e eu guardo essa merda para a vida ali. Se o mercado começar a lateralizar e começar a distribuição desse valor, dessa grana que entrou no mercado, num primeiro momento para o Bitcoin, começa a se dissipar em algumas altcoins, essas altcoins elas podem sim ter uma grande valorização. Por isso que eu acho interessante, no meu portfólio, às vezes, ter uma pequena diversificação de menos de 1% do patrimônio, do capital, em alguns dessas gemas que a gente chama, né? Então, se você quer conhecer mais gemas, é só você se tornar membro aqui do canal. Tem o DeFi, membro do DeFi Satoshi Kon Premium. Lá eu faço uma live semanal nas sextas-feiras para quem é membro do canal, exclusiva, onde eu trago para vocês supostamente essas gemas que eu acredito que podem se valorizar violentamente. Inclusive, as gemas que eu passei na última sexta, acho que quase todas elas se valorizaram num curto espaço de tempo, mas elas tenderão a se valorizar mais quando o mercado começar a consolidar.